Olá, muito boa noite, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Denilson e eu tenho o prazer de estar mais uma vez aqui para ministrar mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje nós iremos estudar a lição de número 8. O título da lição é Igreja, um sonho realizado. E como nós vamos falar em sonho, para você, o que é um sonho realizado? Escreve aí, responde para nós essa questão. Um sonho realizado. Para muitos, um sonho realizado, muitas vezes é cursar um ensino superior ou fazer uma viagem internacional, às vezes obter um passaporte para poder fazer essa viagem internacional, não é mesmo? Muitos são os sonhos das pessoas, né? E sonhar não é proibido. E também realizar esses sonhos não é proibido. Mas nós vamos ver nessa lição hoje o que realmente é esse sonho realizado, no que diz respeito à igreja que nós pertencemos. Antes de nós entrarmos propriamente dito no tema, vamos fazer uma reflexão, uma retrospectiva, vamos dizer assim, para nós relembrarmos um pouco das lições anteriores. Eu vou falar aqui algumas frases de algumas lições anteriores que nós já estudamos. Vamos lá. Como se fosse um pequeno quiz. Assim como um edifício não é formado apenas de um único bloco, só existe igreja quando existe unidade dos cristãos. Essa frase nós ouvimos lá na primeira lição. Aqui foi ministrada pela professora Gabriela Miranda. Não sei se vocês se lembram. Coloque aí para nós, se você se lembra. Mais uma frase. Saibamos que a igreja não é um braço quebrado ou com limitações, mas sim um braço forte, poderoso e necessário para que vençamos os entraves da vida. Essa foi a segunda lição, a lição de número 2. Igreja, uma força necessária. Mais uma. A imagem do casamento é uma das mais grandiosas na Bíblia. Expressa o amor e a união íntima de Cristo e a igreja. Olha que maravilha, né, irmãos? Como é importante a igreja na nossa vida, a ponto do próprio Senhor Jesus Cristo comparar a igreja à figura do casamento. Que maravilha! É um privilégio para nós termos a igreja. E por último, a amizade faz parte da igreja, é um socorro, uma ajuda sincera e verdadeira. É magnífico e excelente quando a amizade entre os irmãos é praticada. Essa frase, ela estava na lição de número 7. Que lição também maravilhosa e poderosa. Irmãos, isso é maravilhoso para nós. Todos nós cristãos, estarmos unidos em igreja, esse é o desejo de Deus para cada um de nós. É o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo que todos nós nos achemos reunidos em igreja, né? Para quê? Para que nós possamos encontrar força, para que nós possamos ter o alimento necessário vindo do céu para as nossas vidas. Amém, querido? E eu desejo desde já que cada um de nós esteja firmado nessa rocha maravilhosa e que esteja firmado, fincando raízes profundas nessa igreja e
aprendendo dessa lição poderosa, dessas lições poderosas, para que as nossas vidas sejam sempre abundantes em Cristo. Amém, queridos? Antes de nós continuarmos aqui, eu queria que vocês respondessem para mim uma frase que está em Eclesiastes 7, capítulo 7, versículo 8. O fim das coisas é melhor que o início. Do ponto de vista da igreja, responda para mim, essa afirmação, ela é verdadeira? O que você acha? Eu tenho para mim que esse versículo, essa frase, ela é super, mais do que verdadeira. Ela se encaixa perfeitamente em nossas vidas. Por quê? Antes de nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós estávamos fadados ao inferno, nós estávamos fadados à morte eterna. Mas um dia, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, através do plano de salvação, Ele nos deu essa esperança eterna, que é o quê? É a igreja. Então, eu tenho certeza absoluta que esse versículo se encaixa perfeitamente dentro das nossas lições, dentro da nossa vida com Cristo e em Cristo. Por quê? Porque antes, o começo, né, da nossa caminhada, antes, sem Cristo, era uma caminhada sem sucesso, fadada à destruição. Mas quando nós conhecemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, aceitamos Ele, e a partir do momento que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, aí sim nós temos a certeza de que nós iremos morar eternamente com Ele nos céus. Então, fica mais do que claro para nós, do que o fim das coisas é melhor do que o início. Vocês concordam comigo? Isso é maravilhoso, irmãos. Que bênção poderosa que Deus colocou em nossas mãos, que privilégio, que bênção. Nós não temos palavra para expressar, para explicar o que isso significa nas nossas vidas. Que força é essa que Deus proporciona para nós, não é mesmo? E vamos ver aqui, dentro da lição, vários versículos bíblicos que nos norteiam sobre essa verdade, sobre essa maravilhosa graça, sobre esse privilégio divino que Deus colocou para nós, que é a igreja, a respeito desse plano, desse sonho realizado, que o sonho que o próprio Deus sonhou para nós, né? Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir para vocês que vocês dessem o like aí, desse o seu joinha, para que esse conteúdo da Escola Bíblica, para que o YouTube ele reconheça como relevante esse nosso conteúdo, e que essas aulas, elas continuem alcançando vidas, outras pessoas também possam assistir e compartilhar essas aulas, esses vídeos, com outras pessoas que também não conhecem, ou outras pessoas também que estão se convertendo, que precisam aprender um pouco mais sobre a igreja. E também não deixem de se inscrever no canal, para que vocês não percam a sequência das próximas aulas, ok? Então vamos lá. Vamos ver o que diz em Apocalipse, o capítulo 7, dos versículos 14 a 17. Apocalipse 7, 14 a 17. Apocalipse 7, 14 a 17. Respondi:
O Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Olha que maravilha, que certeza é essa, né, irmãos, que nós temos a partir do momento que Deus sonhou esse sonho para nós, de ter a igreja aqui na terra, para que nós congreguemos em amor. Deus já sonhou tudo isso para nós, por isso que nós devemos amar a nossa igreja, por isso que nós devemos congregar, porque aqui, quando nós estamos aqui na igreja, nós sentimos o poder de Deus, o recarregar das energias, nós nos achegamos a um irmão, um abraço, ou como nós recebemos uma palavra dos nossos pastores, no louvor, nós já sentimos a presença de Deus. Isso é maravilhoso, porque Deus está no nosso meio. E a igreja é isso, é o sonho de Deus, é a vontade de Deus para nós. Então, queridos, é onde nós devemos estar. Nós devemos amar a nossa igreja, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Amém? Isso é maravilhoso. Vamos ver um outro versículo. João 15, 5 e 6. João 15, 5 e 6. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podem fazer, vocês não podem fazer nada. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo que secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Que verdade poderosa, né, queridos? E aqui, o que nós podemos aprender com esses versículos? Qual que é o destino da igreja, irmãos? Por que essa é a vontade de Deus para nós? Porque esse é o sonho de Deus para nós. Qual que é a verdade central disso tudo? Porque Deus, na verdade, o destino da igreja, o caminho da igreja é a eternidade. O Senhor Jesus sonhou para nós um céu de glórias, para que nós, em igreja, nós subamos ao céu de glórias. Então Deus coloca para nós, essa é a vontade de Deus, que nós, unidos em igreja, para que nós alcancemos o céu de glória. Então, o destino da igreja é a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu repito, nós devemos amar a nossa igreja, amar, se possível, dar a nossa vida por ela. E será que você, ou será que nós, teríamos coragem de dar a nossa vida pela nossa igreja? Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu a vida dele por nós. Ele deu a vida por suas ovelhas. E nós, será que nós estaríamos dispostos, teríamos coragem de dar a nossa vida pela nossa igreja? Defender a nossa igreja de tudo que acontece, nos dias que nós vivemos, das coisas que acontecem? Pense nisso. É uma frase um tanto quanto forte, não é mesmo? Mas nós devemos amar o Senhor nosso Deus
a ponto de nós termos plena consciência e convicção de que, se preciso for, nós darmos a nossa vida também pela nossa igreja. Vamos seguir. Olha que interessante. A igreja, irmãos, ela não pode... A igreja, ela representa para nós o que é de mais importante, assim como o sangue que corre no nosso corpo, nas nossas veias, né? O versículo diz que nós lemos de Apocalipse, ele fala assim, ó, porque o Cordeiro que se encontra no meio do trono apacentará e os guiará as fontes de água viva, e Deus lhe enxugará os olhos toda lágrima. De tudo que nós, quando nós chegarmos no céu, de tudo que nós sofremos, de todas as intempéries dessa vida, quando nós chegarmos no céu e se ficarmos firmes com Cristo, em nossa igreja, eu tenho certeza absoluta que nós ouviremos de Deus essas frases maravilhosas. Isso, Deus, é o desejo de Deus para cada um de nós. E por que eu digo que é preço de sangue? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo verteu o sangue dele na cruz do Calvário por nós. E a igreja, para o cristão, para nós, ela não pode ser separada de nós, né? E se tirarem o sangue, se tirarem todo o nosso sangue, o que acontece, irmãos? Nós iremos a óbito, não é mesmo? E na vida do cristão é a mesma coisa. Se o cristão, ele tira a igreja, ou começa a tirar a igreja a pouco, vai chegar um determinado momento que esse crente ou esse cristão, além de estar fora da igreja, isso significa para ele a própria morte, a morte cristã, né? A morte do cristianismo que há nele. A estratégia do diabo é o quê? Enfraquecer aquela pessoa ou o crente, fazendo com que ele não tenha mais interesse pelos cultos, interesse mais pela igreja, a ponto daquele esfriamento chegar tão frio, mas tão frio que nem desejo mais de ir à igreja aquela pessoa tem. Aí não vai mais na igreja, começa a frequentar outros ambientes, esquece da igreja, é como se tivesse tirado todo o sangue daquela pessoa e ela começa a ficar debilitada e morre. Na saúde é a mesma coisa, se tirar todo o sangue do nosso corpo, nós iremos a óbito. Então, irmãos, se tirar a igreja do crente, o crente morre. E não é isso que Deus tem para nós, né? O título da lição já diz que a igreja é um sonho realizado. É um sonho realizado de Deus para nós. É o sonho que Deus realizou para nós, para que nós nos congreguemos e juntos, quando o Senhor nos chamar, nós nos encontremos com Ele na glória. Amém? Já lemos João 15, 5 e 6. Acabamos de falar a respeito do sangue, né? É por isso que a igreja representa o sangue que corre em nossas veias. Então, ela tem que ser o sangue que corre nas nossas veias, irmãos. Nós temos que estar na igreja, chova ou faça sol. Nós temos que estar na igreja honrando a Deus em tudo que nós fazemos. Se fazemos parte de algum ministério ali, firmes, constantes, fazendo tudo em amor, fazendo o melhor para Deus. Por quê? Porque nós amamos o nosso Senhor, nós amamos a nossa igreja e tudo que nós fazemos, fazemos por amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O sangue, o mesmo sangue que o Senhor Jesus verteu na cruz para nós, é o sangue que está em nós, que corre em nossas veias. Então, temos, assim, irmãos, que fazer tudo do melhor
para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que mais? Vamos lá, seguindo em frente. Vamos ver também 1 Coríntios 1:9. 1 Coríntios 1:9. 1 Coríntios 1:9. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aqui nós vemos que a igreja, ela é a representação da reconciliação de Deus. É a reconciliação de Deus com os filhos, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus nos chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, através da igreja. Amém? E qual que é o nosso desejo, a nossa oração, queridos? Que esse amor incondicional, né? Deus amou, né? Ele nos amou com esse amor incondicional, cada um de nós, mesmo pecadores, mesmo cheio de espinhos, como nós éramos ovelhas, né? Cheias de espinho, né? Esse Deus tão maravilhoso, através desse amor infinito, majestoso, Ele nos chamou, cada um de nós que estávamos desgarrados, né? E Deus nos deu a igreja. Para quê? Para que nós pudéssemos, lado a lado, estarmos desfrutando, né, da Santa Comunhão, que é a bênção maravilhosa desse sonho já realizado por Deus para nós. Eu fico sem palavras para expressar, né, esse privilégio, saber que um dia eu estava perdido e o Senhor, com seu infinito amor, Ele sonhou um sonho. Ele deu o Filho amado, Jesus Cristo, dele na cruz do Calvário, e através do sangue do Cordeiro eu fui comprado para hoje estar aqui, né? Salvo, remido, habitando nessa terra e congregando numa igreja que o Senhor me deu para eu fazer parte, para eu amar, para eu honrar, para eu servi-lo dentro dessa casa. Que privilégio maravilhoso, irmãos. Isso é tremendo. E nós temos sempre que levar a nossa consciência de que nós temos que fazer o máximo possível, tudo o que tiver ao nosso alcance. Amém? A igreja, quando ela é voltada para Cristo, é o tesouro dele. Infelizmente, quando a igreja deixa de se voltar para Cristo, entristece o coração do nosso Deus, não é mesmo? Aliás, tudo que nós fazemos que não esteja de acordo com aquilo que Ele sonhou para nós, entristece o coração do nosso Deus. Mas na igreja, a igreja que o Senhor Deus colocou você, ali você chega num culto, num ambiente de culto, você é liberto, você é curado, você é abençoado, sempre. Em todos os cultos, você chega na igreja, você já sente o ambiente de glória. Eu, pelo menos, sou assim, cada vez que eu boto meu pé ali na entradinha do hall de entrada, eu já sinto a presença de Deus, eu sinto aquela presença, aquele perfume maravilhoso, os louvores, né, as orações. Quando a gente entra na igreja, você dá um abraço no irmão, como é gostoso, como é maravilhoso a gente sentir esse amor. É o amor que Deus tem através da igreja, através de cada um dos irmãos, através de cada um dos irmãos refletindo essa maravilha de Deus para nós. Amém? Dentro da igreja, ali está todo o recurso que nós precisamos para viver em comunhão com o Senhor.
né? Isso vai o quê? Isso nos fortalece e vai nos preparando para nós chegarmos ao céu. Amém? Então, queridos, não deixemos em circunstância nenhuma, né, que o diabo tire de nós essa dádiva divina. Nós temos que lutar sempre, lutar com todas as nossas forças em estar na igreja, estar aqui em comunhão com os irmãos, em comunhão com os nossos pastores, sendo braço da igreja, onde nós estivermos, porque é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus sonhou para nós, sermos igreja. Amém? E vamos ver Apocalipse também, 21, 7. Apocalipse 21, 7. Estamos quase finalizando. Apocalipse 21, versículo 7. Que ele fala do vencedor, né? O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Olha que maravilha! Quando nós chegarmos nos céus, tudo preparado para nós. É glorioso demais, queridos. Então, enquanto nós podemos lutar o máximo possível em oração, em jejum, orando pela nossa igreja, orando pelos nossos pastores, né, para que todos nós, no dia que o Senhor nos chamar, nós chegarmos todos juntos diante de Deus, de glória em glória, de vitória em vitória, mas devemos lutar. Essa é a palavra de ordem, né? Lutar pela nossa igreja, lutar pelos nossos pastores, lutar pela comunhão dos irmãos, sempre em oração, em jejum, em súplicas, para que quando o Senhor nos chamar, nós nos reunirmos no céu com Ele, né? E nos encontrarmos um com o outro lá no céu e nos alegrarmos, né, de tudo que o Senhor fez para nós e desse sonho que Ele sonhou para nós, né? Então, querido, a igreja, ela tem todos os elementos espirituais e necessários para garantir a vitória nas nossas lutas e dores aqui nessa vida. Mas eu quero que você me contem também, escreva aí, quantas vezes que você chegou na igreja triste, desanimado, né? Você saiu de casa assim, preocupado com alguma coisa, e aí você, só do fato de você chegar na igreja, aquele ambiente de glória, aquele ambiente assim favorável, né, da presença de Deus, só do momento de você chegar na igreja, aqueles problemas que você tinha, você já se esqueceu, ou muitas vezes a bênção do Senhor já chegou, o simples fato de você chegar ali na igreja, aquela bênção do Senhor já chegou para você. Muitas vezes já aconteceu de eu chegar na igreja assim, abatido, preocupado. Só de eu chegar na igreja eu já recebi o alívio, né? O alimento celestial. E para a semana toda, recarregar a bateria, ouvindo a pregação poderosa do pastor, dos pastores, o ambiente de louvor. Quando você chega na igreja, você oferece a Deus o seu louvor, o seu mais puro louvor. Isso é maravilhoso, queridos. Então, isso é que nós devemos fazer, né? Devemos viver a igreja. A igreja tem que ser a nossa vida. A igreja, irmãos, é uma ligação indispensável e vital com o Espírito Santo. A igreja é o campo de trabalho e de ação contínua do Espírito Santo. Olha que frase maravilhosa, né? Que importante demais, né? E Efésios 5:25 diz que, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha como isso é forte, né? Devemos seguir o exemplo de Cristo, né? Então, como Cristo amou, também como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por que nós também não devemos seguir esse exemplo de Cristo? Nós estamos congregados, nós estamos na igreja. Então, se o nosso mestre se entregou pela igreja, por nós, igreja, nós também, como servos de Deus, temos que nos entregar pela igreja.
fazer o máximo possível, dar o melhor de nós pela nossa igreja. Porque esse é um sonho de Deus para nós, é o sonho de Deus realizado por nós. Amém? E o pastor Jorge Navac, ele sempre nos orientou, sempre nos incentivou a valorizar a sua igreja, a sua vida, falar das maravilhas que ali acontecem, ou que acontecem aqui, né? Falar da abundância que o Senhor tem dado a ela, né? Fala para mim, escreve aí, quais as maravilhas que você já presenciou na igreja? Eu vou falar daquelas que eu, particularmente, eu já vivi. Eu já presenciei curas. Eu, particularmente, né, já vi pessoas sendo curadas, os pastores fazendo oração, pessoas sendo curadas instantaneamente, pessoas que também já foram curadas, mas não de uma forma instantânea, mas de um processo, né? Já vi pessoas também sendo salvas, pessoas chegando no final do culto, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador, a reconciliação, a pessoa que estava fora dos caminhos do Senhor e depois da pregação, num apelo, o Espírito de salvação, abraçar essa pessoa e ir lá na frente e reconciliar com Cristo, né? A renovação espiritual, o manifestar da presença de Deus como uma constante na nossa igreja. Isso é maravilhoso. E eu acredito que a maior delas que eu tenho vivido em todos esses anos como igreja, irmãos, é a comunhão, a amizade, o carinho entre os irmãos, entre os pastores. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, queridos, é demais. Então, o que eu falo para você, senão uma frase que é servir, 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 né? Se o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele, na palavra dele, ele fala que ele não veio para servir, mas para ser servido, né? Inclusive foi o tema da aula anterior, que foi seguindo o exemplo de Cristo, perdão. Nós também devemos seguir esse exemplo, né? Amando uns aos outros, servindo um ao outro aqui na igreja, fazendo o melhor para Deus. Amém, querido? A igreja a sua igreja é um sonho realizado de Deus para a sua vida e para a minha vida, né? É a descoberta que lhe dá toda a garantia necessária. Então, é o destino da igreja, é o céu para onde nós estamos indo. Amém, queridos? E eu quero encerrar essa lição com o texto de Romanos 12:2, para que nós não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, Ele sonhou um sonho perfeito para nós. Ele nos amou, Ele deu seu Filho Jesus Cristo, Ele nos salvou, Ele nos deu a igreja e Ele nos deu um destino garantido, que é o céu de glórias. Amém, queridos? Deus abençoe e até a próxima aula.